Senhor de infinita bondade, venho lhe agradecer por tudo que tem nos dado, por este momento de reflexão que nos dá alento a nossas incertezas e aflições, sabendo que o Senhor escreve certo em linhas tortas e que se ainda somos tortos e temos consciência disto, possamos levantar e mesmo com os joelhos desconjuntados, corrigirmos as linhas. Nunca é tarde para mudarmos. E todos os dias novas oportunidades batem em nossa porta. Assim, amado Mestre, na certeza de que não somos esquecidos e que sua mão está sempre estendida a nos ajudar, caso necessite também levantar, agradeço a tudo e a todos que encontrar pelo caminho. Assim seja. Do livro Levantar e Seguir, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Raiou a luz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Essa imagem fornece uma ideia geral da interpretação de planos em todos os centros da vida humana. Na superfície do mundo desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite de ignorância e esforçam-se os espíritos caídos nos reveladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório material, porque é extensiva à grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que espiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidas na região da morte pelo próprio erro devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas quando Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Emmanuel. Boa noite a todos. Essa noite nós vamos ter a oportunidade de falarmos um pouco sobre uma belíssima mensagem, na verdade, 3 mensagens trazidas na Revista Espírita de 1862, ali organizada pelo codificador Allan Kardec. E essas 3 mensagens, trazidas ali pelos espíritos de Georges, Adolfo e Felícia, na verdade são 3 mensagens incríveis que se misturam e se fundem no mesmo propósito de falar um pouco sobre as 3 grandes virtudes teológicas: a verdade, o amor, a fé e a esperança. Então, o nosso objetivo hoje é falarmos um pouquinho sobre a estrutura dessas 3 mensagens e mostrar como que o nosso mundo hoje certamente está carente, precisando de tratarmos um pouco mais, entendermos um pouco mais cada uma delas e, em conjunto, ainda mais. Então, eu destaquei alguns pequenos trechos dessas 3 mensagens, não toda ela, mas certamente compensa muito ir então
até a revista de 1862 e procurarmos para lermos na íntegra, com toda a grandeza, todo o brilho que esses três espíritos trazem para nós, essa reflexão tão profunda para essa noite. Então, começando lá, a primeira delas é a mensagem que trata sobre a fé. Então o Espírito vem e se coloca como se fosse a fé em primeira pessoa. A definição já de cara traz assim uma série de elementos que nos permite ficar até várias horas aqui a conversar, quando diz que eu sou a irmã mais velha da esperança e da caridade, chamo-me fé. A irmã mais velha porque certamente é nela que se condensam os principais elementos associados aí à confiança, à certeza, àquela maturidade que, obviamente, somente aqueles que já têm mais experiência acabam adquirindo. No final das contas, como a própria mensagem diz, ela menciona que aquele que me possui, aquele que possui fé verdadeira, não teme o ferro, não teme o frio e, obviamente, é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Aqui certamente nós falamos daquela fé bem firmada, bem alicerçada, de espíritos que já obviamente já estão naquele patamar de compreensão profundo dos desígnios divinos e certamente reconhecem as dificuldades, os problemas como exercícios para essa plena fé e por esse motivo acabam se tornando à prova mais fortes, mais firmes ante todo tipo de sofrimento físico ou sofrimento moral. Mas é esse o propósito, é esse o projeto, é esse o caminho que a fé nos conduz. Quando começamos efetivamente a fazer esse exercício, este propósito de assim o ser, a fé nos coloca numa condição mais firme, de certeza, de convicção de que tudo o que passamos não são outras coisas senão aulas, experiências que nos colocam numa condição positiva de trabalho. A perspectiva, obviamente, ao continuarmos a imaginarmos o que vamos fazer daqui para frente, não há dúvida, porque a fé consolida em cada um de nós aquilo que precisamos para seguirmos avante. Por isso, e não sem outro motivo, é que a própria mensagem diz que o Espiritismo funciona como uma espécie de alavanca. E essa alavanca é que deve auxiliar no equilíbrio das pessoas. A doutrina vem nos trazer, conforme Kardec já nos enuncia, né, que fé verdadeira, a fé raciocinada, é aquela que encara a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Não se trata simplesmente de acreditar, mas de ter uma confiança tão profunda, uma certeza tão profunda nos desígnios divinos e na maneira como isso se opera, que não há nenhuma dúvida ou incerteza ou questionamento. Por que, Deus, que fizeste isso comigo? Por que estou passando por aquilo? Porque há uma convicção muito aclarada de que aquilo, se não foi trazido por mim no formato de expiação, é exatamente Deus colocando à minha frente as provas necessárias ao meu desenvolvimento. Por isso a mensagem já diz, e ressaltando aquilo que também Jesus já dizia quando falava-nos, né, que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, referindo-se à planta da época que Jesus vivia, na mensagem aqui, no mesmo sentido, deixa-se bem claro, né, que excetuando-se aqueles primeiros cristãos, os mártires do cristianismo, como nós vemos ali há 2000 anos, ou em Ave Cristo, as narrativas de Emmanuel sobre esses homens de verdadeira e profunda fé, raros episódios, narra-nos a mensagem, de cientistas, literários, trabalhadores, que se permitem, na verdade, colocar tanta energia, tanta força, tanta convicção que transformam o mundo. Porque na grande maioria a fé só encontra frieza, indiferença, que somos na maioria de nós talvez ainda indiferentes a essa fortaleza, a essa força, porque como Jesus já nos demonstrava, fé não se trata em absolutamente de acreditar, mas do contrário, e a mensagem reforça isso, a fé, a verdadeira fé é vida e ação. Vida e ação. É muito mais fazer, seguir fazendo, acordar de manhã e ir para o trabalho, ir para a escola, dedicar-se a alguém, fazer as coisas acontecerem, fazer o almoço da sua casa, arrumar a própria cama, cuidar dos pequenos afazeres e dos grandes afazeres, das grandes transformações que o mundo opera, é muito mais do que acreditar que aquilo vai dar certo ou que é uma boa coisa,
é, na verdade, fazer essas coisas todos os dias. Como, por exemplo, nas grandes histórias contadas de cientistas, grandes trabalhadores que faziam, erravam, faziam, erravam, faziam, erravam. A fé não estava em acreditar que iria se alcançar. A fé estava em todos os dias dedicar até alcançar ou para se conquistar o que se pretendia naquele caso. Então, os atos de fé é exatamente esses hábitos que nós vamos criando de iluminar as inteligências, aquecer os corações, tirar de perto as influências negativas ou enganosas. A proposta da mensagem, quando fala que esta é a fé, quando nós assim agimos, estamos agindo com fé. Porque quando nos dedicamos de todo o coração, com toda a inteligência que temos, acabamos realizando coisas, produzindo coisas para o mundo e para o próximo e também para nós. Quando aquecemos os corações, nos dedicamos, sem nos cansarmos de sermos bons naquilo que fazemos, também estamos realizando um ato de fé. E quando afastamos de alguma forma, ou a nossa maneira de proceder termina por afastar aqueles que lutam contra o bem geral, o bem maior, também estamos num trabalho, num exercício de fé. Por isso é que a mensagem reforça algo lindo e que Jesus diz, né? Se todos nós tivéssemos essa semente, né, a fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, dizendo que está lá dentro de cada um de nós, a mensagem de Georges reforça para cada um. A fé começa dentro dos homens. O reino da fé está dentro dos homens. E assim não poderia ser diferente. Vamos daqui a pouco falar sobre a esperança. E a esperança não é outra senão aquela que provém de Deus. Mas a fé nasce do nosso exercício, nasce da nossa vontade, da nossa gana, do nosso desejo de realizar. Então sim, o reino da fé começa dentro. Ninguém ganha uma fé. Eu vou adotar uma fé. Muitas vezes escutamos essas terminologias. Ou eu vou passar a exercitar a fé alheia. Não, fé é personalizada. É a sua forma de proceder, é o seu jeito, encaminhando, claro, se todos nós estamos trilhando no mesmo caminho, vamos todos buscar esse mesmo Deus, cada um de nós vai trabalhando no seu propósito, em prol da humanidade, em prol de si mesmo. Isso é um exercício de fé. E, obviamente, isso depende muito de cada um, na sua maneira de proceder, na sua forma de realizar. Então, aqui está a filha mais velha. Das 3 virtudes teológicas, a mais velha, sem dúvida, a fé, por trazer, como já dissemos aqui, o exemplo da atitude, da força, que não se entrega e que sabe, na verdade, a cada instante, deixar uma força imensa para si e para quem está perto. Mas nós temos também aqui a esperança. A esperança já, na verdade, é aquela figura que provém, como já dissemos aqui, de Deus. É ela que, na verdade, sorri quando entramos na vida. É a esperança que nos traz, ou que pelo menos nos eleva a pensarmos nas coisas positivas, porque ela vai passando e nós vamos começando, aí sim, a esperançar, que não é outra coisa senão o agir com fé na certeza plena de que virá aquilo que nós buscamos. Se não neste momento, porque a fé já nos elucida de continuarmos realizando o tempo todo, a esperança nos guarda a certeza não de que nós vamos fazer, mas de que a resposta divina virá ao seu tempo, ao seu modo, à sua forma. A esperança já nos coloca naquele outro patamar de entendermos, mais do que entender a lógica de quem realiza, é a lógica de quem também sabe aguardar, sabe viver o tempo certo. Jesus, na parábola, por exemplo, da vinha, quando os últimos trabalhadores são chamados para o trabalho, eles, no fundo, já tinham a esperança, porque certamente não iriam receber o mesmo soldo, o mesmo quantitativo, por terem trabalhado mais ou menos. Ali já era um trabalho eficaz, um trabalho de fé, um trabalho intenso e que certamente poderiam esperar, sem dúvida, o que de melhor haveria. Porque Deus, na verdade, faz ou entrega, já dizia o apóstolo, né? Deus é fiel. Deus é fiel nesse pacto conosco, porque nós ainda estamos patinando na nossa fidelidade com Deus. A nossa fé ainda é vacilante. Mas da parte de Deus, podemos esperar sempre
a misericórdia, a verdade, a entrega perfeita e tudo aquilo que então sonhamos, uma vida melhor, uma condição melhor. E vejam que não falo aqui do aspecto material, mas falo sim, uma vida melhor e melhor intimamente, espiritualmente falando, é uma vida de entrega, uma vida de serviço, uma vida de estarmos prontos para servirmos com Jesus, que incansavelmente, como diz Maria Dolores, enquanto houver um gemido de dor, lá estará o Mestre em trabalho e certamente, para nossa felicidade, nós também. Os símbolos, a maioria dos símbolos poéticos vem em relação à esperança, que é aquela que simboliza os pequenos atos, como diz na própria mensagem, é o canto do rouxinol que ecoa nas paragens noturnas. É exatamente aquele aconchego da flor que nasce no meio de um ambiente árido, rude. É aquele som do canto que toca nos ambientes amargos, de dureza. Ou, ainda mais bela figura, é aquele musgo que nasce na casca da árvore para que os pássaros, no inverno, num ambiente terrível, duro, gélido, possam vir os pássaros então e construírem ou levarem o seu alimento. Então, a esperança tem um tanto disso, um tanto de poesia, porque no final das contas, embora seja algo extremamente lógico também, depende ou inspira em cada um de nós um pouco desse sentimento vivo de Deus, que não é outro senão um sentimento poético que guardamos conosco e que vai aos poucos se alicerçando à medida que vamos amadurecendo, a ponto de lermos Livro dos Espíritos, questão número 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Há aí uma definição extremamente filosófica, racional, que nos faria ficar horas certamente conversando sobre elas. Mas conversando com um, com o outro, individualmente, se pensássemos assim, o que você acha que é Deus? Talvez pensássemos em algo como uma força, é o amor, é uma flor. Porque procuramos sempre levar essa certeza de que o que nos chega vem em forma simbólica de luz, de amor, de harmonia, de paz, e nada melhor do que os símbolos da própria natureza para nos colocar nessa condição. Então a esperança é uma espécie de guia. Nós vamos mirando nessa esperança. A fé nos põe ao trabalho, nos convida a estarmos sempre prontos a dedicarmos, a superarmos os problemas e enfrentarmos. E a esperança é uma espécie de destino. Nós vamos caminhar não apenas para ganhar isso, ou barganhar com Deus. Ó Deus, eu estou fazendo aqui, mas eu quero que você me dê aí. Não. Como já dissemos, Deus sempre há de entregar. À medida que começarmos a realizar esse movimento de fé, pelo simples fato de que amamos fazer, queremos fazer, sabemos da importância de fazer, nessa hora, por certo, o trabalho de esperança, de esperançar, já está também imbricado nessa atividade. Porque, com certeza absoluta, quando assim o fazemos, as coisas que esperamos para nosso consolo, para que nos sintamos melhor, Deus já está enviando à medida que nós estamos também realizando. Então, por isso, nessa belíssima mensagem de Felícia, ela já menciona: não me repilais, não afastais esse espírito de esperança. Porque, na verdade, segundo a própria mensagem diz, o anjo do desespero faz uma guerra obstinada e consome a esperança em nossos corações. Se nós não fizermos um esforço real para efetivamente mantermos essa luz, esse brilho, essa convicção de que Deus não nos abandona, que hora alguma estamos sozinhos, que o destino está de alguma forma sendo construído na medida de nossos exercícios e nossos esforços, mas que lá algo nos aguarda. Palavras do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que, repito, fogem à ideia da barganha, mas de uma complementação lógica da lei do amor. Então, nesse formato, nessa estrutura, como a própria mensagem diz, lá em 1862, a ideia de que quanto mais a esperança é perdida, mais nós vamos nos afastando desse propósito de Deus, mais nós vamos nos envolvendo nas entranhas das dores, da depressão, do sofrimento, do suicídio. E certamente essas propostas, elas também começam em algum ponto em que nós
perdemos. Deixamos essa esperança seguir e não acreditamos mais nela. E aí, obviamente, o trabalho de fé, com esse consolo da esperança, do esperançar, elas unidas, fundidas, nós conseguimos então manter essa disposição em viver, essa vontade de viver, que obviamente passa, e não por outra forma, pela terceira grande virtude teológica, a caridade. Nesse sentido, a caridade já vem para cada um de nós aqui como o modo de operação. Sim, vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu confio, eu tenho fé. Sim, eu tenho esperança de que tudo isso se resolve no tempo certo, da forma certa, que Deus há de me entregar o resultado de todo o meu empenho de fé que realizado. E o que eu faço nesse meio do caminho? Exatamente o trabalho de caridade, que aqui a mensagem já começa dizendo: eu sou a caridade e não me assemelho em nada a essa caridade que praticais. Porque estamos ainda associando a figura de caridade a meramente a ideia assistencialista, dar alguma coisa, entregar alguma coisa para alguém, quando, no fundo, a proposta de caridade é muito superior, é muito maior que ela. Diz a mensagem nesse sentido que a ideia real de caridade foi usurpada e colocou-se num propósito muito mais fantasioso, orgulhoso, no qual se tem vaidade, palavra que está extremamente afastada do conceito real de caridade. Vaidade, orgulho, não participam da verdadeira e real caridade nesse sentido. Esse brilho das boas ações é aquele, na verdade, que está sempre pronto a oferecer amor nos infortúnios ocultos. Nas condições mais singelas, nos pensamentos mais recônditos, é onde você entrega a verdadeira caridade. É certo que a caridade estampada, que nós vamos ao encontro, levamos algo, doamos algo, certamente também o são. Mas a faceta mais óbvia é aquela em verdadeiro silêncio, porque se faz de uma maneira muito diferente. Se você entrega um pão forçado porque alguém te mandou ir ao trabalho entregar, esse gesto não deixa de ser caridade porque alguém está vendo e está fazendo. Alguém vai matar a fome. Mas aquele gesto de amor, de preparar o pão, de entregar com carinho, e muitas vezes mais do que só entregar, dizer Deus te abençoe com imenso amor, há uma diferença longa. E aí começa a se acender esse verdadeiro brilho no que se faz, mostrando que não se trata apenas de ir fazer algo assistencial por alguém, entregar uma cesta, uma sopa, ou fazer algum trabalho voluntário. Pode ser no dia a dia, quando estou, por exemplo, arrumando a minha própria cama, entregando como um gesto de amor a minha própria casa. Quando eu, por exemplo, atendo uma pessoa no meu trabalho e atendo como se a mim estivesse atendendo, porque na prática é isso que eu quero. Eu quero atender alguém como se essa pessoa estivesse também me atendendo. Nesse mesmo sentido, nesse mesmo propósito, quando eu realizo qualquer ato, uma cirurgia, quando eu escrevo uma peça no meu trabalho, quando eu redijo um ofício, eu o faço com tamanha dedicação, com tamanho zelo, que ali está o verdadeiro gesto de caridade. Não faço simplesmente porque hei de receber algo em troca, ou um salário, ou um parabéns, ou mesmo um agradecimento. Faço pelo desejo real de amar aquilo que faço. E é por isso então que a caridade é a mãe dos órfãos, é aquela que cura as doenças, que entrega roupas, que cuida dos miseráveis, mas também que dá água, que leva água à pessoa que está com sede, que lê um livro para alguém que não pode ler, que tem uma palavra de conforto para aquele que precisa, que diz uma palavra de ânimo para aquele que está sofrendo. É nesse sentido que a caridade se manifesta em todas as horas. E então nós temos a fé coordenando o início, dando-nos sempre a firmeza, a confiança de que vamos realizar um trabalho. Mas qual trabalho? O trabalho da caridade, de ponta a ponta, bem feito, com amor, com dedicação, com a integridade, entregando-nos por inteiro a fazer aquilo, sem a preocupação de termos esse ou aquele título, de sermos maiores ou melhores do que alguém, mas fazendo o que Deus nos oferece nesse instante como atividade principal. Tudo o que posso fazer, desde pegar um filho no colo, a ir ao encontro de alguém e fazer o melhor por essa pessoa,
Tudo isso passa pela caridade. Mas com qual objetivo? O que vamos receber com relação a isso? Muito embora tenhamos dito que não se faz, não é com o propósito de troca, mas ao realizarmos neste belíssimo conceito casado entre fé, um exercício de trabalho de caridade por toda uma existência, a esperança, aquela doce sensação de que vamos encontrar algo, no final das contas nós não vamos encontrar, não é no fim. Ela já está pavimentada. Nós já estamos vivendo isso enquanto estamos realizando. Então, fé, caridade e esperança, segundo essa belíssima mensagem trazida, ela vem, na verdade, mostrar que nós já trabalhamos com esses 3 itens juntos, quando assim estamos com essa disposição. Não há escolha. Na belíssima mensagem de Adolfo, que traz essa mensagem sobre a caridade, não há preferência por ninguém. É simplesmente fazer. Aí está certamente uma das grandes dificuldades, porque nós ainda não temos essa capacidade de separar o joio do trigo e amar joio e trigo. Nós queremos ainda desfazer, maltratar, jogar fora. Então, de alguma maneira, ainda somos capazes hoje de resistir a essa assistência, de não entregar, de não socorrer, de fazermos como levitas e sacerdotes na belíssima parábola do bom samaritano, e pouquíssimas vezes talvez sejamos o samaritano. E numa condição, mesmo que já por infinitas vezes já tenhamos sido o homem que ali estava estropiado pelos ladrões, certamente fomos ajudados em outros tempos, mas ainda não adquirimos aquela condição do verdadeiro, do bom samaritano, que ama, que não tem nenhuma distinção, que entrega-se por completo a fazer tudo o que estiver ao seu alcance por todas as pessoas. Então, nesse momento, convém nos pensar como uma reflexão final dessa mensagem especificamente da caridade, que há tantos infortúnios nesse mundo, especialmente nesse tempo que estamos vivendo agora, de uma transição mais aclarada, de longo prazo, já visível sob muitas óticas para nós, que não há como estarmos de mãos vazias ante a oportunidade do trabalho. É essa mensagem lá de 1862 que já nos convidava a pensarmos. É tanto alívio a ser entregue, é tanto conforto a ser realizado, que não há mais como estarmos de mãos vazias, estarmos de pés amarrados ante tantas as possibilidades de amparo e de socorro. Por isso o apóstolo Paulo, lá no final daquele belíssimo poema, certamente talvez a mais linda das definições sobre amor existente em toda a literatura mundial, quando ele menciona ao final, terminando, ele já dizia: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dessas 3, o amor é o maior. Porque, obviamente, como dissemos, é o modo como a coisa se realiza. Se temos lá o afinco, a dedicação, nascido com o exercício de fé, de quem confia que as coisas vão dar certo. Se tem a esperança, que é obviamente aquela que se alcança à medida que tem essa certeza de que tudo realizado com paz de consciência há de se esperar sim esse conforto, esse aconchego, que não é aquele aconchego das velhas histórias, Um céu paradisíaco, parado, luxo, fama, glória, de forma alguma, mas aquela esperança na certeza do acolhimento, da presença, do amor ao seu redor, porque enquanto nós estamos aqui cumprindo essa tarefa de entregar amor, obviamente outros tantos também se dedicam a entregar-nos o amor ainda maior na compaixão, na compreensão, na tolerância para com cada um dos nossos erros. E certamente Jesus, em sua grande sabedoria, e aqui nós vamos, para integrarmos todos esses 3 itens aqui, vamos lá no livro Jesus no Lar, trazido por Neio Lúcio, espírito esse conhecido, que já esteve aí em algumas obras narradas por Emmanuel. Ele trouxe para nós essa obra, Jesus no Lar, que conta a história de vários momentos em que Jesus se reunia com os seus apóstolos para fazerem uma espécie de culto do Evangelho no lar e conversavam sobre certas coisas importantes. E ali então, numa determinada altura, Jesus então, numa dessas reuniões, falando sobre a verdade e que somente a verdade liberta o homem, ele então é questionado por Pedro: Senhor,
Mas o que é a verdade? Olha que pergunta interessante. O que é a verdade? E Jesus responde de uma maneira muito simples. Verdade, Pedro, é a total luz divina. Só isso. É a total luz divina. Mas os homens ainda não têm condição de compreendê-la, de estarem sujeitos a ela. Obviamente, pelo brilho, pela fulguração que é. Nós ainda nos escondemos de alguma forma. Mas Jesus percebeu também que Pedro não estava muito convencido, não tinha entendido muito bem. Como assim a luz total divina? Explica um pouco melhor. E aí então Jesus conta uma história. Narra a história então que havia um homem numa caverna muito escura, num local onde a claridade nunca havia surgido. E lá nessa caverna o homem então se declarava infeliz, reclamava, era o pior de todos os homens, sentia o ambiente fétido, ruim, mal cheiroso, o ar, aquele ar duro que o sufocava de alguma forma. Mas ele mesmo dizia e pedia para sair dali, que ele não tinha condição de viver ali porque ele era forte, ele era robusto, ele era aproveitável para o mundo e estava ali perdido dentro de uma caverna. Não era o local para ele. E se perguntava, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo isso, essa dor, esse ambiente ruim? Logo eu, tão forte, tão firme. E chorava, e bradava, e falava aos céus, mostrando cada uma das suas durezas, das suas aflições. E exigia de Deus que desse um resultado àquilo, que mudasse. Que ele não era uma pessoa que podia estar presenciando ou vivendo aquilo naquele tempo todo. E Deus então, o Pai, compadecido da situação, resolve então tirá-lo dali. Mas não ir lá e tirar, porque certamente, como já vimos em tantos lugares, né? Quando Deus quer nos dar uma oportunidade, quer nos dar, por exemplo, paciência, Ele não vai nos entregar numa caixa paciência. Ele vai nos entregar as experiências para que nós mostremos a condição de paciência. Então Deus manda a fé. E essa fé, então, como já dissemos aqui, vai ao encontro daquele homem e estimula-o a confiar no futuro, na oração, na certeza, na convicção de que tudo aquilo era, na verdade, passageiro e que ele teria condição de superar cada um daqueles elementos à medida que se esforçasse e trabalhasse continuamente. O homem, então, consolou-se por algumas horas, quis fazer realmente uma profunda mudança, mas passado um breve tempo, começou a lamuriar de novo. E reclamando novamente das coisas, reforçando as dores, o ambiente pestilento. O pai, ainda compadecido, então, segundo Jesus, manda a esperança. E então a esperança se aproxima, afaga-lhe a fronte e fala então da eternidade. Fala-lhe para que tudo aquilo possa ser tratado com calma, resignação, com fortaleza, que o desespero pouco lhe faria bem, do contrário, ampliaria o seu sofrimento. E ele então começa a se inundar daquele sentimento da esperança, da certeza de que tudo aquilo é passageiro. Mas depois de algum tempo, retoma a reclamação, as lamentações, e reclamava que não podia respirar e que estava, na verdade, clamando sozinho num deserto torturoso, pedindo ao socorro, pedindo amparo. E o pai, então, enfim, envia a caridade. O anjo da caridade, então, adentra aquele recinto todo sujo, todo imundo, onde não se via, porque ele mesmo, cego, estava ante tanta escuridão, e dedica-lhe palavras de carinho, como se uma verdadeira mãe fosse. Palavras de amor, de ternura, que lhe mostraram, na verdade, um caminho. E naquela mesma hora ele se sente então amado, protegido, mas logo depois esquece e continua a gritar miseravelmente, lutando e brigando com Deus, reclamando que aquilo ali não resolvia nada e que Deus então resolvesse o seu problema. Quando então o pai manda a verdade. E a verdade vai ao encontro daquele homem que naquela hora, quando a verdade se apresenta, já escancaradamente,
uma fortíssima luz toma conta de toda aquela caverna. E é nessa hora então que o infortunado homem vê-se do jeito que ele verdadeiramente era. Não a imagem bela, forte, cheia de orgulho e de vaidade, mas do contrário, uma cena apavorante, uma cena de imensa compaixão, porque o seu corpo era todo pestilento. As chagas do ambiente, ele reconhece e percebe que ele mesmo que criara aquele ambiente, aquela atmosfera ruim, intolerável. Ele mesmo respirava o ar que ele entregava àquele ambiente. E naquela hora, quando então ele vê aquela claridão toda, ele olha e percebe a saída da caverna. Ele vê a porta para a libertação. Porque, como já dizia Jesus há poucos instantes, somente conhecendo a verdade é que vai haver liberdade profunda e verdadeira. Quando ele então vê a saída da caverna, temeroso, porque ia ter que se cuidar, ia ter que se transformar, ia ter que curar chaga por chaga que havia construído em todo aquele período de reclamação e tormenta. Ele então olha e volta-se para dentro da caverna. Foge em busca de um outro ambiente onde pudesse se esconder novamente e não se entrega à verdade. É nessa hora que nós compreendemos aquilo que há pouco falávamos e que as belíssimas mensagens de 1862 já nos esclareciam. Fé, esperança e caridade andam sempre juntas, desde que bem estruturadas numa vida que cada um de nós pode se dedicar a seguir de alguma forma. Quando essas três em conjunto, em algum momento, nós abandonamos, seja a fé, porque não acreditamos mais, porque não confiamos, porque não queremos mais, abrimos mão do trabalho. Ou seja, porque perdemos a nossa esperança, entendendo que Deus deve cumprir as suas entregas ao nosso tempo, à nossa forma, e não ao sábio e perfeito tempo e forma de Deus. Ou quando abrimos mão do modo de operação de nossa vida, o motivo pelo qual viemos a esse planeta, a esta existência encarnatória, que não é outro senão fazer o bem. Quando abrimos mão, numa certa altura, a verdade nos bate à porta. Porque a verdade é sim, como Jesus já dizia, é esse brilho total de Deus. A definição mais óbvia, mais clara, mais simples que Jesus poderia dar quando fala sobre a verdade é exatamente a que ele ofereceu a Pedro na leitura de Neio Lúcio. É a total luz divina, é o somatório de tudo isso. Quando nós então percebemos na clareza da verdade que precisávamos ter mais fé, precisávamos ter mais esperança, precisávamos dedicar mais caridade, fazer com mais amor as coisas que fazíamos. Mas a verdade não precisa vir na forma de um grande brilho a nos ofuscar. Ela pode ser descoberta todos os dias quando assim fazemos. E é por isso, e não de outra forma, que eu encerro aqui com os dizeres do próprio Mestre, na leitura de Neio Lúcio, e me permitam aqui fazer a leitura para não perder um trecho sequer. Jesus encerra essa brilhante mensagem chamada A Visita da Verdade, dizendo a Pedro. Me permitam a leitura. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços, hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Que possamos nós nessa noite, muito embora ainda já tenhamos feito tantas vezes isso, que possamos escutar a fé, a caridade, a esperança como um grande símbolo de verdade, como um grande brilho a nos convidar agora a sairmos da caverna. E que Jesus possa nos iluminar nessa tarefa tão bendita de cada um, para que possamos não só nos iluminar, mas também ajudarmos, naquilo que pudermos, a iluminar quem conosco caminha.
Que Deus abençoe, proteja e possa estar sempre iluminando as nossas atividades. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Deus, nosso Pai, te agradecemos pela presença de Jesus e seus mensageiros de luz aqui na terra, para nos guiar pelos caminhos que nos levam a Ti, Senhor. Mestre Jesus, com a sua recomendação, ajuda-te, o céu te ajudará, tomamos consciência de que somos responsáveis por executar a parte que nos cabe no caminho que estamos percorrendo. Com o seu conselho sábio, Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, também fica evidente a necessidade do autoconhecimento para podermos cuidar de nós mesmos. Dai-nos, Senhor, a coragem e a capacidade amorosa de corrigir paulatinamente as imperfeições que carregamos e que travam a nossa jornada espiritual, tal qual pequena semente que supera os obstáculos para alcançar a luz do sol, possamos nós também, Senhor, superar os obstáculos erguidos pelo egoísmo e orgulho presentes em nosso ser. Permita, Senhor, que possamos, com disciplina e vigilância, selecionarmos os pensamentos e sentimentos que nos farão companhia. Permita, Senhor, com a nossa inteligência e boa vontade, buscarmos nesta existência o que realmente agregará valor ao nosso espírito. Agradecemos, Senhor, pela mensagem oferecida a nós nesta noite. Possamos meditar sobre ela e, de modo consciente, aproveitá-la para ajustar os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, para que os nossos esforços sejam contínuos para alcançarmos a paz íntima decorrente do dever cumprido. Assim seja.